tiene. Apresentação. Por favor. Bueno, Vamos continuar então com o tutorial. Agora complementamos tudo que Hernan e Guillermo referiram na primeira parte do tutorial. Aqui vamos nos focar em conhecer questões importantes a respeito das informações que precisamos conhecer quando definimos, resolvemos com quem que fazemos uma conexão. Então, aí vamos, se for necessário, vamos falar sobre redes de conteúdos, que são as CDNs, os provedores ou plataformas distribuídas de conteúdos, que começam a se desenvolver com o esquema de ter servidores distribuídos no âmbito global, com vistas a levar os conteúdos para os usuários finais, armazenando informações e todos os conteúdos por meio de servidores cache e que possa ser consultado de forma mais eficaz, também melhorando não apenas o desempenho de todos os serviços, talvez de conteúdos fornecidos pelos provedores de conteúdos de internet aos seus clientes, mas também melhorando os custos que existem para acessar esses conteúdos e os tempos de respostas para acessá-los. Com tudo que está sendo visualizado quanto aos conteúdos que temos na internet, com os tráfegos que as CDNs têm que gerar, aos quais se acessa por meio dos diferentes meios tradicionais ou provedores tradicionais de conteúdos de streaming, é uma das percentagens mais altas que tem atualmente. Eis os exemplos de algumas das CDNs mais conhecidas, que são unicamente provedores de conteúdos, alguns, e outros que, além de serem provedores de conteúdos, são telcos também. Eu queria falar um pouco e também mostrar estatísticas que existem sobre El Salvador quanto ao número de população de El Salvador, a quantidade de conexões ou indivíduos que usam a internet por meio de conexões móveis ou de celular e por meio da web, por conexões com equipamentos finais. Visualizamos que para os 6,35 milhões de pessoas, os habitantes de El Salvador, mais de 100% está identificado nas conexões móveis, 4,88 milhões de pessoas que fazem uso da internet, desses 6,35 milhões, e depois temos uma relação dos usuários que fazem uso das diferentes redes sociais. Quanto ao crescimento, como eu falava, em comparação com a população do país, é mais de 160% no que diz respeito às conexões realizadas por via dispositivos móveis, que são 10,2 milhões de conexões. E comparado com as estatísticas que existiam para o ano de 2024, há um crescimento não muito alto de 1%.
quanto às 4,88 milhões de conexões à internet, em comparação com a população atual, que representa 76,9%, queria lhes mostrar um dado importante no que diz respeito ao crescimento do que são os usuários da internet a cada ano a partir de 2015, isso é, nos últimos 10 anos até 2025, sempre tivemos aumentos positivos quanto ao número de usuários, mas vale destacar que no último ano passou-se para um crescimento bastante alto de 7,7%. Aqui a comparação quanto à velocidade para as conexões realizadas desde dispositivos móveis, quanto em equipamentos finais, com uma velocidade de download de 33,22 megas das conexões móveis e de upload de 15,43 em comparação com a que temos com as conexões dos equipamentos PCs, que é de 71,15 de download e 19,29 de upload. Esses dados foram obtidos são de fevereiro de 2025, em comparação com o estudo realizado em fevereiro de 2024. A quantidade de a percentagem representada pelas conexões que temos, pela quantidade de usuários que temos na internet e como é que se acessa a esse tráfego gerado a cada ano, de qual dispositivo, dispositivos móveis, equipamentos finais, tablets e também o acesso dos gamers. Para obter dados e definir ou termos informações de valor no que diz respeito a com quem podemos fazer interconexões, um dos bancos de dados mais usados é a do PIRIMDB. Esse banco de dados é uma plataforma mundial de acesso público e facilita as informações para a tomada de decisões de com quem vamos fazer uma interconexão. É um dos primeiros pontos que se usam para fazer pesquisa e ter mais informações, mais detalhe de informações para saber conhecer sobre o sistema autônomo com o qual queremos fazer uma conexão. É um banco de dados público, como eu falei, aberto, que fomenta a transparência e os usuários cadastrados ou que fazem que usam esse banco de dados, o PIRIMDB. Estou mostrando aqui que são os pontos de troca de tráfego, os IXPs, os provedores de serviços de internet, o ICP, os provedores de conteúdos dos que eu falava antes, e todos também os provedores de serviços de nuvem ou de hosting. Neste banco de dados, o que é importante é que vamos encontrar tanto informações técnicas quanto informações de contato das diferentes redes. O ideal é que sejam informações atualizadas. E queria lhes mostrar alguns requisitos, algumas informações que temos que levar em conta quanto à criação, ao uso desta plataforma de PIRIMDB. É uma plataforma aberta, que é usada, disponibilizada para o público com vistas a que possam obter informações para estabelecer interconexões. Não é possível ou não deveriam se retirar informações da plataforma para publicar ou fazer comparações comerciais.
As contas associadas à plataforma de PeeringDB não podem ser contas individuais, devem ser ligadas a uma organização juridicamente estabelecida. E essas contas que vamos criar quando a gente fizer a alta no PeeringDB vão ser validadas pela equipe do PeeringDB para verificar que a conta de e-mail é uma conta corporativa. Podemos ter diferentes usuários na nossa corporação que tem nesse banco de dados, que pode ter aqueles que entram na plataforma para ler com modo leitura, e tem outros que podem inserir dados ou informações para atualizar informações dos dados cadastrados na organização. Então, podemos fazer isso por meio de funções e desenvolveram diferentes APIs para fazer que a questão da atualização de dados seja automatizada, para automação da atualização e que seja mais eficiente. Tornou-se uma das ferramentas mais usadas para acessar a dados de peering. Quando estabelecemos uma relação de peering com algum provedor, o mais normal que pedem é que sejamos cadastrados nesse banco de dados do PeeringDB. Digamos que normalmente o que nós temos a fazer parte deste banco de dados é enfocar no que temos que manter a informação atualizada. Quanto mais informações tenhamos neste banco de dados, mais informações vamos poder dar e ajudar as outras pessoas que queiram estabelecer conexões conosco, que tenham informações que precisem. Fora as informações, vamos também colocar na plataforma informações sobre pontos de presença que temos, os tipos de interconexões necessários para estabelecer algum tipo de link físico entre as equipes. Também saber com que tipo de fibra vocês teriam que usar para estabelecer a conexão física nesses pontos de presença. É importante que esteja se atualizando, porque toda a informação que está aí deve estar ligada à política de peering que nós já estabelecemos na nossa organização. Mostro aí a vocês um exemplo, uma consulta de PeeringDB do Cable and Wireless Panamá. Quando nós nos registramos no PeeringDB, nos registramos com uma conta corporativa, empresarial, essa conta vai se associar a uma rede depois, que será o nosso sistema autônomo, nossos sistemas autônomos. Daí se faz uma verificação para saber se, de fato, esse sistema autônomo esteja alocado à nossa organização. E daí a possibilidade de inserir dados a respeito disso. Quanto à informação sobre segmentos de endereçamento publicados, o número de ISN, informações das últimas atualizações que houve. E, nesse caso, para não ir além, vou dizer que a informação é pública, mas estou mostrando dados específicos dos POPs, dos pontos de presença desta rede. Aqui eu apresento um pouco os passos que vocês têm que dar se ainda não estão registrados em PeeringDB ou se estão fazendo alguma tramitação para uma nova conexão com algum provedor de peering. Dentro desta plataforma, podemos encontrar as políticas de peering estabelecidas e seus requisitos, os requisitos necessários de alguma CDN, de algum provedor adicional, esses convênio e os contatos que queremos estabelecer de peering com eles, as conexões físicas e a quantidade de tráfego que devemos gerar para que uma CDN, um provedor de conteúdo,
possa estabelecer uma conexão com eles. É uma coisa que acontece muito, e muitos provedores de conteúdo querem ter uma geração querem gerar um tráfego mínimo para saber se é eficaz. E se é necessário estabelecer essa conexão com eles. Para entrar na página de PeerInDB, vão entrar na página de peerindb.com, vão registrar o usuário, tem que ser uma conta corporativa, como eu disse. Vai haver um tempo de validação da equipe, por parte da equipe de PeerInDB. Então, passarão ao seguinte passo: o registro corporativo deve ser somado ao registro de rede, que seriam os sistemas autônomos que nós queremos registrar lá. Quanto mais informações coloquemos aí, mais atualizadas, melhor. Vamos facilitar as coisas com as redes que queiram entrar em contato conosco. Finalmente, para passar a outras questões importantes sobre a parte de interconexão, gostaria de falar o que o Hernan já tinha comentado, já tinha enfatizado bastante na importância dos pontos de troca de tráfego. Guilherme também mostrou o esquema dos pontos XP. Com base nisso, eu quero falar com vocês sobre as normas mutuamente acordadas para a segurança do roteamento Manners. O foco é cumprir os objetivos de trazer um pouco de consciência de todos os atores do ecossistema da internet, não só os operadores de redes, mas todas as novas entidades que começam a aparecer no ecossistema, como os IXPs, provedores de conteúdo, de serviços na nuvem, fabricantes de equipamentos, todos. E promover ou entregar um quadro de ações específicas para fornecer segurança e fortalecer esse esquema de segurança na parte do roteamento da internet. Dentro das ações indicadas aí, o foco também estará em poder gerar essa cultura de resposta rápida aos problemas ou incidentes que possam surgir neste ecossistema da internet. Com base nisso, aqui estão as ações indicadas. Especificamente, o foco é dar soluções a 3 classes de problemas relativos a informações de roteamento incorreto, relativos ao tráfego com IP de origem falsificada e relativos também à coordenação e colaboração entre os operadores de rede. Estes grupos, novos grupos que começam a aparecer no Manners. Aqui quero mostrar a vocês um programa específico para pontos de troca de tráfego, IXPs. O programa inicial desenvolvido entre operadores de rede nós já vimos, especificamos na segunda-feira no tutorial de segurança de roteamento. Mas agora quero mostrar a vocês as ações que esses IXPs devem cumprir, levando em conta o papel importante que eles têm no ecossistema da internet. São os parceiros estratégicos na promoção da iniciativa de Manners, porque une e abarca muito esses operadores de rede que finalmente acabam implementando ações específicas de outro programa. Dentro do programa de pontos de troca de tráfego, vocês vão definir 5 ações que devem ser cumpridas para que os pontos de troca de tráfego da internet possam ter certificação do Manners. Esta certificação é global, não tem custo e só solicita o cumprimento das ações para poder cumprir as normas. Temos as 5 ações. A primeira tem a ver com a facilitação
ou prevenção de propagação de informações incorretas dentro de algumas atividades específicas, por exemplo, filtragem, especificamente de anúncios de rota, tendo os estados de válidos, inválidos e não encontrados, o not found. A partir disso, estabelecer uma política de filtragem para poder filtrar justamente as rotas que não são válidas. Esta primeira ação já pede aos IXPs que comecem a implementar esquema de validação, os mecanismos de IRR e o RPKI. Com base nesse monitoramento, há uma organização que vai ter informações sobre todos os que estão conectados. Não sei se vocês lembram da topologia do Route Server, Guilherme mostrou. Já não se estabelecem sessões de BGP entre cada membro, são estabelecidas sessões BGP com Route Server e todos. Então, temos toda uma tabela de rotas dos diferentes membros. Lá vamos implementar a validação e nessas rotas centralizadas no Route Server, poderemos ver os estados de validação válido e inválido not found. E, a partir daí, estabelecer as políticas para filtrá-los. Se vemos uma quantidade de rotas inválidas na nossa estrutura, estamos vendo que 100% das rotas que recebemos e não vemos que são inválidas, não as filtramos, não podemos obter a certificação de Manners. Outra atividade que vem dentro desta primeira ação, tem a ver com a responsabilidade do ponto de troca de notificar seus membros, porque essas rotas inválidas que vocês podem ver aí são dos segmentos dos membros. Então, a responsabilidade de indicar aos membros que existem rotas que estão invalidadas, ou seja, e precisam, então, fazer os ajustes necessários e receber a certificação de Manners. A segunda ação, que está unida ao que mencionamos na segunda-feira, tem a ver com a promoção desta iniciativa dos membros de IXPs que justamente comecem a implementar as ações. E isso se mostra, isso é feito indicando que tipo de capacitação devem fazer, obter informações, se preparar e fazer a implementação desta iniciativa. Temos a ação número 3, que tem a ver com toda a questão da filtragem que deve ser feita tanto nas questões de políticas de governo e filtragem que também tenha sido combinada entre os membros. Assim, se estabelece ou se indica a filtragem que está sendo feita e essa política deve estar publicada em algum banco de dados, como o PeerInDB. Facilitação da comunicação e coordenação, que seria a ação 4. Tem a ver com a coordenação com provedores de rede, ou seja, estabelecer que esteja atualizado. Em caso de algum incidente, normalmente. No caso de algum incidente, o que se costuma fazer é certificar-se de que esses e-mails sejam atualizados, sejam dos pontos de contato, para que entre todos os membros possam se comunicar ativamente e estabelecer essa comunicação no caso de que ocorra algum tipo de incidente
nas operações, na segurança, algum caso de abuso, então, e assim instalar as ações para mitigar isso. A ação 5 e última tem a ver com proporcionar ferramentas de monitoramento e depuração aos membros, para que os membros que estejam conectados lá possam visualizar informações sobre a sua rede e as redes de pares com quem estabelecem essa conexão. Normalmente, de cada ponto de troca, existe um esquema de monitoramento, como um looking glass, para fazer consultas e que não só as pessoas que estão operando nesse ponto de troca tenham essa informação, mas qualquer membro que possa ter acesso a essas plataformas. Essas ações têm muito a ver com as ações que os pontos de troca, que os provedores de serviço, devem estabelecer, os operadores de rede também, do programa Manners. E deixo essa informação, então, aqui com vocês, para que vocês, não só como IXPs, mas como todos os outros atores, promovam esse tipo de iniciativa e conheçam essas ações que não geram grande trabalho, mas sim um impacto bem grande no que se pode conseguir com esse tipo de implementação. Cambio de tráfego que estão no caminho. Há muitos IXPs que estão a caminho da certificação e dentro da experiência, a ação que mais custa conseguir é a número 1, a filtragem de rotas inválidas. Isso vai depender muito da percentagem de tráfego que tenha sido invalidado e da ação rápida dos membros para atualizar esses ROAs e deixar de invalidar essas rotas. Até aqui a minha apresentação. Não sei se vocês têm alguma pergunta, algum comentário. Bueno, entonces passo a palavra a Nico e ao Ariel. Bueno, aqui vamos fazer um trabalho uma apresentação entre 2 ou 3. O Nico vai passar a apresentação de boas práticas em BGP. Vamos ver se isso funciona. E o Ariel e eu vamos fazer um boicote à sua apresentação. Vos andás allá y nosotros de acá te criticamos. Sí, ustedes me arruinan la presentación de ahí, está bien. Podemos pedir uno, capaz. Bien, bueno, buenas tardes a todos y boa tarde a todos e todas. Está difícil participar depois do almoço, já sabemos que é desolador. Vou começar com uma pergunta. Levante a mão aquele que trabalhar em operações de redes. Quem trabalha em operações de redes? Levante a mão. Bájenla. De esos que levantaron la mano. Dos que levantaram a mão, quem opera protocolo BGP? Bien, ahí está. Bueno, va a estar un poco divertido esto. Isso vai estar divertido. Vamos fazer a apresentação, é verdade, não é brincadeira. Os slides nós usamos como guia apenas, mas queremos que isto seja dinâmico. Não só perguntas, comentários, contribuições, formas de fazer o que vocês adotem, o que tenham ouvido. E, logicamente, perguntas. Perguntas, as que forem difíceis, também vamos lançar aqui. Essas fazíamos antes dos eventos do LACNIC, essas perguntas fazíamos antes. Quando fizemos essa apresentação foi em 2010. Esse espaço do tutorial de peering foi trocado por outros espaços e desta vez decidimos voltar a integrá-lo. O pessoal dos grupos de trabalho, junto conosco,
Também concordou com a gente que era bom ter esse espaço novamente tutorial de peering, incluindo diferentes temas nos diferentes eventos. Esse é um conjunto de boas práticas e algumas técnicas aplicadas à BGP. Esta é uma espécie de referência quando vejam estes ícones. Não há uma forma só de fazer as coisas em BGP. Há várias. A priori, algumas que são as melhores, outras que são recomendações e aspectos básicos. E sim, são recomendações como não muito discutidas, mas a maioria das coisas pode ter algumas nuances e vai depender isso de cada um. Então, tudo isso deve ser levado meio entre aspas, ou seja, se não estão fazendo assim, não quer dizer que não seja a melhor forma de fazer, mas vocês têm que ver caso a caso. Eu ouvi alguma coisa, e nada que dê para entender. Esses emojis, esses ícones aqui, o que são? De que anos são? São de 1950. Não, são de 2010. Ainda não existiam os modernos, eu deixei de propósito, eu não queria atualizar muito. Vamos começar então a ver algumas dessas coisas. Algumas coisas básicas, as configurações de BGP, que quase ninguém faz. Na hora de configurar a seção BGP contra peers, isto de BGP multi-hop, pode ser configurado o número de hops, por exemplo. Alguém usa multi-hop aqui? Aqueles que configuram o limite de saltos ou hops na seção BGP, levante a mão. Levante a mão os que têm sessões BGP de mais de um salto, mais de um hop, com os peers. Quando eu perguntei os que usam multi-hop, 1 ou 2 levantaram a mão. Quando eu coloquei mais de saltos, 5 ou 6. Então todo o resto sabe que o BGP de um único hop é o salto, que é bastante comum. Se eu estou conectado com o peer, levanta a sessão. BGP tem só um hop, o router de borda e router de borda. Tem um hop ou salto BGP e usam a configuração por padrão, que quantos saltos tem a configuração BGP por padrão? Um salto. Se a gente colocar o multi-hop, quantos? 256. Então, quem configurar multi-hop, que pode estar 2, 3, 4, 5 saltos ou hop, se não colocarem um limite, quando ativarem o multi-hop, automaticamente coloca o número de saltos 256, que é totalmente desnecessário. Então, a recomendação é limitá-lo ao número de saltos ou hops certos ou corretos. Isso tem a vantagem adicional de que não vai ser possível, nem por erro, nem de propósito, estabelecer uma seção BGP para além do que eu configurei. Os 256 é quase como colocar infinito, né? 255. O 0 não conta. Certo, Tomás? Bom, mas uso de MD5 para autenticar o peer. Levante a mão quem usa MD5 ou faz outro tipo de autenticação do peer. Levante a mão. Tem um monte. Eu achei que todos iriam levantar a mão, porque é meio clássico. É altamente recomendado, de fato, porque... Não gostou? Bom, faça seu comentário, por favor. Vocês usam? Tá certo. Então, é recomendável configurar uma autenticação para a sessão, de forma que as mensagens de BGP ficam autenticadas. Isso me garante que a relação é com o peer e não com outro. Em geral, para isso, usa-se uma chave compartilhada
que eu concordo no mecanismo offline com a contraparte, e quando levanta a sessão, usamos as chaves. Se as chaves não batem, não podemos levantar a sessão BGP. É discutível, sim, porque MD5 já faz alguns anos não é tão seguro. É bastante fácil de quebrar. Uso de lista de acessos para permitir atualizações somente dos peers. Isso é filtrar de onde que eu posso receber mensagens BGP. Levante a mão quem faz isso. Poucas mãos. Essa também é uma muito boa prática. Somente habilitar ou usar listas de acesso para permitir atualizações apenas dos peers. Se vão usá-lo, lembrem que tem que habilitar a porta TCP que se usa para BGP, porque se filtrarem fica sem sessão BGP. Porque BGP funciona sobre TCP. Se for sempre que possível, evitar redistribuições do IEGP é uma boa prática em termos gerais, que para gerar as publicações BGP e para propagar internamente na rede rotas que recebo via BGP, evitar redistribuições. Levante a mão quem usa a redistribuição. Agora ninguém vai levantar a mão depois do que eu tinha falado. Quem é que usa as redistribuições? Levante a mão. De BGP para IGP ou de IGP para BGP? Para dentro ou para fora? Visualizo 2 mãos, 3 mãos, 4. Porque, em geral, aqui começa isso de que não é uma verdade absoluta. Por que não é recomendável redistribuir em geral? Porque quando redistribuímos, a redistribuição só deve ser usada quando precisamos dela necessariamente e sabe perfeitamente, tem um controle bem estrito sobre o que está fazendo. Se redistribuir tudo, pode chegar a ser um caos, porque qualquer coisa do protocolo interno vai ser redistribuído para BGP e vice-versa. E um dos problemas disso, tem centenas de problemas, mas um dos problemas é que a velocidade de convergência do protocolo interno, que não seja IBGP, IGP, desculpa, ISIS ou IGP, é muito mais rápida que a convergência de IGP. Então, quando a gente redistribui, mas por que a conversão de convergência de um protocolo interno é mais rápida do que um protocolo externo? Porque alguém colocou arbitrariamente um número muito pequeno ou muito grande? Não, porque os protocolos de roteamento interno, os prefixos e as condições da rede mudam muito mais rápido do que nos roteamentos externos. Então, o protocolo precisa, assim, convergir muito mais rápido. Quando eu tenho redistribuição, toda vez que muda alguma coisa no protocolo interno, eu tenho que obrigar o BGP para fazer uma reconversão. Então, se isso acontecer, o BGP vai ficar o tempo todo fazendo essa reconversão. Se eu redistribuir e fizer as coisas certas, isso não acontece. Então, é preciso ser cauteloso na hora de redistribuir. Redistribuir tudo, do meu ponto de vista pessoal, eu considero que não é boa prática. Redistribuir N não é boa prática. Me deixe acrescentar mais uma coisa. Redistribuir é misturar 2 protocolos que possivelmente sejam totalmente diferentes. Então, cada protocolo foi desenhado para um fim específico e quando você está fazendo comandos que é redistribute, quando você usa um redistribute, você está pegando um protocolo com uma determinada forma, e determinadas métricas e coisas que está levando em conta, que mede, está obrigando-se a readaptar a um padrão totalmente diferente, que possa ir para um estático, para qualquer coisa totalmente diferente para BGP ou vice-versa. O que você está fazendo é pedir ao equipamento que, assim, por forçado, mude todas as métricas absolutamente e adapte para o protocolo de destino. Então, não é apenas que um protocolo vai ser mais rápido do que outro e pode ser muita coisa para o BGP, que está inicialmente desenhado como um protocolo mais lento para ter mais estabilidade. Não sei se hoje é assim com as redes novas, mas inicialmente foi pensado assim, mas que, além do mais,
pode chegar a perder muitas informações do protocolo original na hora de forçar essa injeção de informações no protocolo BGP ou vice-versa. Então, muitas das coisas que vamos ver, por exemplo, se vocês fizessem redistribuição de BGP dentro de um IGP totalmente não recomendado, estariam perdendo todas as informações de BGP porque o IGP não suporta. E, ao contrário, pode acontecer uma coisa semelhante, independentemente de que tenham também um problema de congestão no BGP. E, além disso, se eu não tenho filtros, eu estou publicando todos os blocos que eu possa ter no protocolo interno, o que pode ser um desastre. Possibilidade de gestão centralizada de publicações. Vou fazer 2 perguntas, mas antes uma breve explicação. Em geral, como todos os que operam protocolo BGP conhecem, que há várias coisas que é preciso cumprir para gerar uma publicação BGP para o peer. Mas, assim como coisa básica, tem que existir a presença da rota na tabela de roteamento do dispositivo e tenho que colocar a rede correspondente para esse prefixo na seção BGP, certo? Então, minha pergunta é, levantem a mão quem gera publicações BGP colocando o network e a rota NUS 01 nos routers de borda. Bem, agora levantem a mão quem não gera os prefixos nos routers de borda ou que fazem sem o null 0, que fazem de outra forma. Poucos. Quase todos. Eram 2, mas vou fazer a terceira. Levante a mão quem tem um sistema automatizado para gerar essas publicações. Ninguém. Bom. Depois vamos falar sobre a gestão centralizada de publicações e compartilhar ideias para discutir ou para que vocês levem consigo e avaliem. Isso tem vários pontos importantes. O primeiro é se eu vou gerir as publicações BGP nos routers de borda, colocando as rotas, colocando e tirando os networks, funciona de forma bastante ágil e bem se cumprirem uma ou 2 das condições. Ou tenho um exército de pessoas que lidam os routers de borda, ou tenho poucos routers de borda. Se tem muitos routers de borda e um centro de operações de porte tamanho médio, toda vez que é preciso fazer alguma coisa, tem que mexer nos blocos para equilibrar ou balancear o tráfego, pode ser um caos, é preciso lembrar onde está cada um. Então, funciona muito bem quando são poucos. E poucos eu quero falar assim 2. Depois já é um caos. E cada um com poucos links para fora. Ou conexões para fora. Uso interno de comunidades. Levante a mão quem usa comunidades BGP para manipular o tráfego ou propriedades dos prefixos. Muito bem. Ariel, agora faça seus comentários. Bom, comunidades. Fala-se de um tag, um descritor, um número que é colocado a um prefixo, a uma rota. E uma comunidade BGP, de fato, é um conjunto de rotas que compartilham determinadas características. Fica claro que nossos provedores de tráfego, ou em geral os peers externos, deveriam publicar uma tabela de comunidades. Seria preciso fazer um chamado para que todos publiquem as suas tabelas de comunidades, mas isso é para o externo. Agora, para que poderia-se gerir comunidades internas? Em geral, para assinalar a origem do tráfego. Isso, em redes grandes, principalmente, é comum aplicar comunidades para falar estas rotas. Eu estou aprendendo de um POP determinado, de uma cidade determinada, de um setor específico da rede. Esse seria um exemplo clássico. Outro exemplo poderia ser para evitar usar comunidades entre peers e BGP. Seria um bom uso
assinalar todas as rotas que eu recebo de um tráfego e acrescentá-los a uma comunidade e assinalar isso eu recebi de um tráfego para evitar que outro peer externo não republique para fora, para dar tráfego a 2 provedores externos. E depois também tem alguns usos um pouco mais inteligentes que foram realizados. Tem algumas CDNs que nos oferecem a possibilidade de que a gente informe isso. Isso é externo, mas a gente tem que assinalar de dentro que tipo de cliente nós temos, ou que tipo de cliente está do lado da rota que estamos publicando. Então, se eu tiver clientes de telefonia móvel ou de dispositivos móveis ou que têm acesso de pouca largura de bandas, eu posso, por meio de comunidade, informar os servidores de um CDN determinado que esses clientes têm determinada capacidade limitada ou diferente de receber conteúdos. Então, quando a CDN recebe essas comunidades antes acordadas, pode entregar de forma diferente o tráfego ou fazer um buffer indistinto ou fazer diferentes políticas ligadas de transferência para os prefixos ligados a essas comunidades. A outra clássica é que eu possa estabelecer políticas de roteamento de tráfego com base na diferenciação de clientes mais importantes do que outros, com base nos prefixos recebidos. Sempre volto para a mesma coisa, determinada quantidade de prefixos com uma característica em comum. É preciso ser criativo e especialmente quando falamos da gestão centralizada de publicações, o que fazemos é gerar um dispositivo dentro da rede. Vamos ver isso no slide. Um dispositivo que vai criar comunidades para que saibam para onde tem que caminhar as coisas. A ideia é que basicamente o controle de tráfego e balanceamento de carga e tudo que se faz com esses prefixos seja realizado não com base em filtros na borda da rede, mas com comunidades definidas dentro da rede. Excelente. Eu tenho uma pergunta também de exame de BGP. As comunidades são atributos que podem ser transferidos de IBGP a IBGP. Tem que responder, tem muitas pessoas que sabem mais do que nós, que é transferível à comunidade ou não? O que aconteceu? Caíram no sono? Ariel pode ser transferida à comunidade? Depende da chuva. Se chover, se eu não filtrar, transitivo opcional. Transitivo opcional. Tiene que tener cuidado cuando... Temos que ter cuidado quando usamos comunidades internamente, na hora de gerar as publicações. Se essas publicações estão assinaladas com uma comunidade, e eu não elimino a comunidade, por exemplo, eu uso comunidades internamente, que meu provedor poderia repeti-las e usá-las para outra coisa. Se eu transferir, posso estar dando ações com os meus prefixos que eu não quero que ocorram, só porque esqueci de eliminá-las e foram transferidas para o provedor. E aí você tem a marca depois, dependendo do software, tem alguns que por padrão tem desligadas, é preciso ativá-las, tem muitos sabores. Temos que levá-lo em conta. Vamos então falar um pouco de como estamos gerando as publicações. Esse aqui é um esquema de rede. Eu estava em modo poupar tempo e fiz a mão e bati uma foto. Assim. A tesoura ficou boa. A tesoura é a única coisa que é boa no seu diagrama, porque essa eu peguei e colei, copiei e colei. Esqueçam da tesoura por enquanto. Este seria o core da rede de 4 routers. Aquele que é o BR1 é um router de borda. E neste cenário, eu pergunto, quem gera as publicações? Já fiz a pergunta e quase todos levantaram a mão. No router de borda, usando rotas no 0 e prefixos e networks
na configuração da seção BGP. Levantem novamente a mão quem gera as publicações dessa forma. Álvaro Retana está tendo uma úlcera. Álvaro Retana está sofrendo uma úlcera na hora que você está apresentando esse diagrama. Por quê? Bom, esse é um mecanismo possivelmente o mais usado para gerar publicações. Qual é o inconveniente? Por algum motivo não saiu o que aparecia ali? Não. Então, é um dos mais usados, tem alguns problemas. Alguns problemas bastante sérios. Por exemplo, o que acontece agora sim, a tesoura entra em ação. O que acontece se eu quebro esse link entre o router de borda e a rede? O router de borda tem configuradas as rotas 0 para todos os meus prefixos e tem configurados os networks. Interrompo a comunicação entre o backbone e o router de borda. E o router de borda continua publicando as coisas. O tráfego continua chegando ao router de borda. E é um belíssimo buraco negro que se perde o tráfego e nunca mais vai chegar na minha rede, porque se essa conexão, esse link já não está, mas o router continua publicando porque tem tudo que precisa para publicar. Tem mais um problema. Levante a mão quem tem management ou gerenciamento fora de banda para seu router de borda. Menos da metade dos que levantaram a mão dos que administram BGP. Então, se eu não tenho management fora de banda, eu vou me conectar ao router de borda, vou remover os networks e aí deixo de publicar. Ou se isso se quebrou, entro no router de borda e vou baixar a seção BGP e fica resolvido o problema. Mas se eu não tenho management fora de banda, eu não posso fazer conexão com o router de borda. E se eu não tiver comunicação com o router de borda continua mandando os prefixos. Se o router de borda está na sala de dados do lado do centro de cooperação, eu vou abrir a porta e removo a fibra para fazê-lo rapidamente e que caia a seção BGP. Mas se ele estiver num data center que está a 45 minutos sem trânsito do centro de operações, vocês vão querer se matar. Então, uma forma de fazer a mesma coisa com o mesmo esforço, mas um pouco menos arriscada diante desses casos é esta. E se a gente deixar os networks que devem estar na seção do BGP no router de borda, mas as rotas a 0, em vez de colocá-las no router de borda, colocamos no router do core. Se eu colocar num router de core e é interrompido o link com o router de borda, a rede, o network continua estando, mas o que aparece ali? Se estiver no core, e aí desaparecem do router de borda, os prefixos deixam de ser publicados, eu não tenho que fazer nada. E é automático. Qual é a diferença de configuração com o caso anterior, onde coloco as rotas no 0? Certo? Ainda uma melhoria adicional? Seria isso que está aqui, que é o que o Ariel mencionava mais cedo. O que acontece se continuamos mantendo as redes daí na borda? Isso não pode tirar daí, mas a rede, eu acrescento a utilização de comunidades internas, assim como o Ariel sugeriu agora há pouco. Eu acrescento essa configuração routers e roteadores de borda para que os prefixos que venham de determinada comunidade sejam publicados por tal link. Os que venham de outra comunidade, publico por outro link. E essa é uma configuração que não muda nunca. Eu tenho esse modelo, esse template, eu colo lá em todos os roteadores de borda e faço uma só vez essa configuração. Depois eu conecto 2 e não 1. Por que eu não digo 1? Porque não é uma boa ideia, eu já vou dizer por quê. Conecto pelo menos dois equipamentos no core da rede. E esses dois equipamentos podem ser qualquer dispositivo
que suporte levantar uma sessão BGP contra um roteador. Pode ser simplesmente um software que levante uma sessão BGP, pode ser algo como uma máquina bem pequena que só tem que suportar uma sessão BGP. Os que eu estou conectando à rede nunca vão receber tráfego. E o que vão fazer esses roteadores? Esses são os quais, onde eu vou gerar a publicação do BGP. Nesses roteadores eu vou colocar as rotas e vou marcar as rotas e também marcar os blocos com determinada comunidade. Quando for informação por IBGP, logo que isso, logicamente, temos que ter IBGP na rede, senão não vai chegar. Quando a informação chegar ao roteador de borda, às comunidades, o roteador vai tomar ações de acordo com cada um dos prefixos. Eu tenho, então, um equipamento aqui, onde eu gero todas as publicações da rede. Outro lá, e eu não faço nada, mas ele está sincronizado um com o outro, e a cada meia hora eles copiam a configuração do outro. Então, se esse aqui para, que ele continua andando e vice-versa. Se os dois deixarem de funcionar, já não tem mais jeito. Há vários softwares, eu menciono ExaBGP, são softwares, são pedaços de códigos de bibliotecas de Python que podemos usar para ler um banco de dados centralizado e daí gerar os anúncios de BGP. Nesses pequenos roteadores, você pode instalar para fazer a origem dos anúncios. E quando a informação de alcançabilidade, falando tecnicamente, chegar até a borda, a comunidade vai de um provedor ao outro e vão então aplicar as políticas que forem necessárias. Então, o que eu vou tocar é um software de uma biblioteca. E hoje, com todas as ferramentas de desenvolvimento simples que temos, seria bem fácil, inclusive, ter num gráfico, sem tanta coisa difícil. Depois de tudo isso, imaginem uma rede onde não há um só router de roteador de borda, 500, vamos dizer assim. Quantos vocês gerenciam, Tomás? 70, é uma loucura isso. Isso por tudo quanto é lugar, no mundo inteiro. Imaginem se cada vez que vocês têm que fazer alguma coisa, essa empresa que tem 70 roteadores de borda em cada, tem que entrar manualmente em cada um e lembrar o que fez em cada um. Impossível. Então, esse mecanismo permite fazer toda a gestão do tráfego internacional de uma dessas maquininhas que eu conectei ao backbone, porque as outras são um backup. Elas copiam a configuração e nada mais. Eu posso ter 2, 3, as quantas eu quiser. Uma não, 2 está bem, 3 está melhor, 4 é melhor do que 3, 5 talvez já seja demais. Talvez não seja conveniente passar de 5. Entre 2 e 4, o número que vocês quiserem. Comecem com 2, dois equipamentos e vejam depois se precisam de mais algum. E tentem colocar em lugares diferentes da rede. Se puderem colocar em data centers diferentes, melhor ainda. Isso em redes grandes, escala até o infinito. Vocês podem chegar a ter 2 IPs flutuantes, que pode chegar ao infinito, sim. Vocês podem, inclusive, acrescentar coisas e pode chegar do cinturão branco ao preto, passando por todos os intermediários. Depois tem outra vantagem. Se a comunicação se perde entre o backbone e a borda, já deixa de publicar as coisas, então não precisa fazer mais nada. Além disso, tem outra vantagem, que é a última que eu vou mencionar. Tem muitas mais, mas o Ariel sugeriu no que ele diz, brincando com as comunidades, também é possível definir o estado do tráfego internacional de todas as redes, desses roteadores de sessão centralizada, vamos dizer assim, e também pode-se definir uma estratégia de backup, como a rede responde, como se modifica o padrão de tráfego internacional se acontece alguma coisa. Marcando isso com comunidades e fazendo determinadas coisas. Se eu, por exemplo, coloco uma
e não a outra, brincando com isso. Se acontecer alguma coisa com alguma, não importa, a rede se reconfigura automaticamente com base no estado atual. E podemos, inclusive, automatizar reações diante de quedas internacionais e uma série de coisas. Isso permite possibilidades infinitas e não tem um custo muito grande, porque se trata de pegar algumas máquinas pequenas, instalar o software como indicou o Ariel, algum software de livre distribuição, configurar, porque é a forma de que isso funcione. É preciso investigar um pouco como funcionam as comunidades internas. Continuamos. Algumas coisas mais gerais. Controle de prefixo publicado. Antes que você continue, posso lançar uma ideia que eu pensei aqui? Volte para o anterior. Se eu tenho um equipamento como o de baixo, que é um roteador de software, eu menciono que é uma biblioteca de Python. Como é isso? Pode-se fazer qualquer coisa que se faz com Python. Eu poderia fazer com que essa biblioteca de Python, além de estar em BGP com os equipamentos, pode fazer outra coisa ao mesmo tempo. Eu posso conectar essa biblioteca com alguma das páginas que estão medindo a qualidade da internet. E ver, bom, quando eu souber que olhando todos esses sites, que há um evento em tal lugar, eu reajo e mudo a política de BGP imediatamente. Tudo isso se pode codificar. Isso num equipamento físico é impossível de fazer, mas como temos isso num software router ou uma biblioteca de uma linguagem de script, ou seja, no caso Python, tem possibilidades infinitas. Podemos levar ao absurdo. Se chove, bom, mudamos o roteamento. Podemos conectar com qualquer coisa e, com base nisso, a rede vai se reconfigurando. Isso é uma coisa que, hoje em dia, é muito possível, com ajuda e sempre seguindo certos critérios, porque, claro, o que nós mexemos em BGP vai ser visto no mundo inteiro. Então, sempre com critério, usando inteligência artificial, acidente de codificação, não é tão difícil fazer isso. Uma pergunta. Levante a mão todos os que usam ferramentas de monitoramento para o tráfego internacional, tipo WareMaps ou qualquer outra coisa. Bueno, debería levantar la mano todos, diga. Está meio capciosa. Todos os monitoramentos internacionais. Todos têm alguma mensagem que chega, alguma tela com um desenho bonito, mas bonito ou feio, não importa. Para engenheiros, o WareMap é lindo, para um artista é esse quadro que ninguém dá nada por ele, eles adoram. Nós gostamos mais das cores, que os gráficos bonitos. Então, quando um link fica vermelho ou cai, e diz que o tráfego é 0, eu tenho esse sistema. Então, a Ariel diz assim, automaticamente dispara uma ação. Poderia, então, distribuir o tráfego de forma diferente. Os links que eu tenho que me conectam com os meus provedores, em geral, não têm todos a mesma capacidade. Então, eu não posso pegar e alegremente enviar todo esse tráfego que andava por aqui num bloco solo, mandá-lo por um link que não suporta tanto tráfego. Eu tenho que dividi-lo, fazer coisas que demoram minutos ou mais. Durante esse tempo, eu estou perdendo tráfego. Então, com isso, podemos automatizar. E se não automatizam, fizerem manual, podem baixar de horas a segundos, minimizando praticamente a 0 a possibilidade de cometer erros. Porque eu não tenho que me lembrar o que eu fiz aonde. Façam experimentos com essas coisas, porque não tem custo algum, nenhum custo enorme operacional. São coisas que vocês já sabem usar. Usem, então, de uma forma mais sofisticada. Controle de prefixos publicados. Alguém quer comentar alguma coisa sobre isso? Tem até o número de BGP aqui. Isto de controle de prefixos publicados, controlar o que eu publico, como publico, filtros de publicações, boas práticas, manners. Tudo isso em 5 minutos.
A que você se refere com isso? Controlar que prefixos são publicados, quais são recebidos. Sim, porque o resto é filtragem. Controle de publicados pode ter a ver com a quantidade de prefixos que publicam para você, ou seja... Outro dia mostrávamos um exemplo, quando temos 2 sistemas autônomos, sabemos o que temos que publicar para fora. Essa era a filtragem de uma série de coisas que temos que levar em conta. Publicar coisas com prefixos privados, nem sistemas autônomos privados, não publicar bogons, que são coisas que não têm que aparecer na internet, mas publicar apenas nossas redes e redes dos nossos clientes. Isto não é muito complexo quando sabemos o que temos dentro. O problema é o contrário, quando nos publicam para nós informações, é aí onde o BGP não tem mecanismos de controle para controlar alguma coisa que não deve publicar. Então, o que nós falamos, precisamos de bancos de dados externos para poder checar que as publicações que nos mandam os nossos vizinhos são válidas. Ou são coisas que essa organização pode publicar. Para isso, nós usamos 2 bases de dados, 2 bancos de dados, um RR e um RPKI. Como funcionam? As duas funcionam de forma bem parecida. O RPKI é mais novo, o IRR é mais velho. A ideia é que cada organização publique nesse banco de dados, o IRR ou IRPKI. Basicamente, as políticas de publicação desses prefixos, mas hoje, basicamente, o que esses dois fazem, essas 2 bases de dados fazem é associar prefixos com sistemas autônomos de origem. Cada organização na internet, então, deveria publicar em RPKI ou no IRR a associação que está entre prefixos que vai publicar e o sistema autônomo de origem. No RPKI, tentamos criar os ROAs. Eu vou publicar, então, determinados prefixos por BGP, tenho que criar os ROAs para dizer que esses prefixos serão publicados com o sistema autônomo da minha organização. Isso serve aos outros para validar, e se alguém publica em BGP um prefixo, faz um anúncio, outra organização vai poder validar se isso está correto ou não. Esse é o complemento do que dizíamos. Então, é fácil saber o que eu tenho que publicar, mas quando alguém publica, me manda essa publicação, eu não sei. Se eu tenho uma sessão de BGP com o Nico e ele começa a publicar prefixos, se ele declarou quais são os prefixos no RPKI, eu vou saber se isso está bem ou não. E se vier outro sistema autônomo e publicar um prefixo que o Nico declarou que só pode ser publicado com seu sistema autônomo e eu recebo com outro sistema autônomo, essa publicação, eu vou perceber que ela não está correta e posso rejeitá-la. Assim podemos evitar incidentes como hijacking ou sequestro de rotas. Isso é basicamente sobre o que trata esse slide. Um comentário sobre o que o Guilherme disse, que tem a ver com os prefixos recebidos. É este cuidado extra que diz aqui, prestar atenção a rota por padrão, deve ser quase todos os que estão aqui. Se algum é provedor de trânsito, não pode ser que tenha a rota... Entonces, a la hora de generar la ruta por defecto... Na hora de gerar a rota por padrão, tem que ter cuidado, muito cuidado, em como se gera essa rota por padrão. Casos típicos, por exemplo, eu recebo, meu peer me manda, além de me enviar
isso me manda também a rota por padrão. Se cair o BGP ou a conexão, eu deixo de receber essa rota por padrão e passa a ser uma opção válida para enviar tráfego. Há outras formas, às vezes... Tem outras formas. Às vezes a rota por padrão ou pré-determinada é gerada dentro da rede. Tem que ter um pouco de cuidado adicional aí. Mas é um claro candidato a não export. É preciso ter cuidado e fazer 1, 2, 3, 4 revisões para garantir que estamos filtrando as comunidades de uso interno, que estamos eliminando ou filtrando os sistemas autônomos privados, se utilizar isso, que não está publicando redes privadas nem rotas predeterminadas para fora. Sobretudo, a combinação rota por defeito e redistribute ou de redistribuição é fatal. Injetar uma rota por padrão para fora, em geral, deveria ser uma prática que está não na capa do livro, mas na sacola que está onde o livro está, ou seja, do lado de fora, à vista. Então, isso seria como fazer um auto-ataque de negação de serviço, ou seja, um sequestro de rotas de toda a internet. Então é preciso ter muito cuidado sobre como gerenciar essa rota por defeito para que isso não aconteça. Não propagar comunidades de uso interno. Quando se faz peering, se usa muito em provedores de conteúdo. Quando se gera uma sessão BGP, que pode ser um multi-hop, por exemplo, com algum roteador que administra o provedor da CDN ou da redistribuição de conteúdo ou do cache, para informar quais são os meus prefixos. Depois continuo usando o DNS e essa informação e fazer uma mágica para decidir qual é o servidor mais próximo que vai me dar o tráfego. Então, eu faço BGP para informar prefixos. Eles não vão me ensinar nada, eu não preciso aprender nada deles. Então, garantam ter uma lista de acesso que não permita ou não aceite prefixos que entrem dos servidores do cache. Isso não deveria acontecer, mas vocês precisam se proteger. Se vocês não esperam receber informação, filtrem tudo. Nunca um peer sem rotas. Nunca um peer sem policy. Hoje, por padrão, sistemas operacionais novos e graças a um padrão novo, ou relativamente novo, os equipamentos não fazem nada se não há uma política aplicada. Deve-se verificar isso 2 vezes, 3 vezes. Não confiem se não há uma política aplicada, apesar de que o comportamento por padrão de um roteador mais ou menos moderno deveria ser esse. Deve-se levantar, ou seja, faz as coisas ao contrário, se não tem. Primeiro levanta a sessão BGP sem... A mesma coisa do que confiar em excesso no vizinho, porque o vizinho vai filtrar bem, então eu não coloco nenhuma política, porque o vizinho vai filtrar e vou mandar uma metralhadora de prefixos, meu vizinho vai pensar a mesma coisa e vou ser um black hole completo da internet e vai ser um desastre. Então, fazer as coisas de forma ordenada e sempre colocar políticas para todos os casos. Se querem publicar todo, coloquem publicar todo. Mas sempre políticas para tudo, mesmo que a política por padrão será se que não coloca uma política, então é não publicar nada. Isso de colocar alarmes. O que acontece quando eu espero que meu peer publique 500.000 prefixos e por alguma razão dá errado, em vez de publicar uma vista parcial
da tabela mal denominada tabela de rota global, de tudo que vai por aí na internet, chega a tabela completa, em vez de chegar em 300, 400 mil rotas, que podem ser de algum peering local meio grande, eu recebo 1,5 milhão de rotas. Em geral, podemos fazer 3 coisas. Uma é não fazer nada, que não é muito recomendável. Pode colocar um alarme, um alerta, para que mande um alerta ao Syslog e você esperava receber 500. Vou colocar um alarme se ultrapassar 500 mil rotas e se forem 1,5 milhão, então vai saltar um alarme nessa sessão de BGP. Estou recebendo mais de 500 mil rotas, então aí a gente vai tomar uma ação. Ou então pode ir além disso e pode falar se a quantidade de rotas recebidas ultrapassa determinado valor, então fecha a sessão BGP. Tudo isso tem suas coisas a favor e suas coisas contra. O alarme ou o alerta tem a vantagem de que ele não vai tomar uma decisão por conta própria, mas mas vai prevenir que o roteador não aceite 1,5 milhão de rotas. Pode ser que o roteador não suporte 1,5 milhão de rotas e pode acabar com o roteador. A mesma precaução que, além de filtrar a quantidade de prefixos que chegam, de fato, há um estudo que esteja na lista do LACNOG devem ter recebido uma ferramenta que foi desenvolvida do LACNIC, onde se faz a análise da tabela de roteamento de IPv6. E num dos relatórios encaminhados, percebemos que nos prefixos, nos blocos publicados da nossa região, existiam alguns prefixos. Estou procurando para falar certo. Tinha um espaço de 44 itens de longo. Então, isso é uma outra coisa que deveríamos levar em conta e colocar nos filtros. Eu entendo que não há necessidade de prender 44 vezes alguma coisa para lidar com o balanceamento de tráfego da rede. Entendo que essa pessoa estava muito incomodada porque não podia conseguir que o tráfego entrara por onde tinha que entrar. Colocou um número grande de propósito, mas isso é uma outra coisa que os sistemas modernos podem filtrar, que é possível filtrar nos sistemas modernos a quantidade de SNs que vem com tributos path, porque isso no fim do dia, no fim das contas, acaba ocupando memória. E outra coisa que é preciso levar em conta, e houve algum ataque, mais de um ataque que se aproveitou disso. Desculpe, o tempo está certo, faltam 5 minutos. Alguém, Tito ou Ariel, tem vontade de explicar o que é Remote Triggered Black Hole? Eu nunca tenho certeza de como traduzir isso para o espanhol. É um black hole remotamente disparado. O som é ruim, mas é um black hole remotamente disparado. Melhor manter o nome em inglês, Remote Triggered Black Hole. Temos um podcast maravilhoso que a gente fez junto com LACNOG e LACNIC, que se refere bem especificamente a isto. Mas RTBH é uma ferramenta que podemos usar de forma coordenada com nossos provedores de tráfego, de forma que, se alguma hora a gente receber um ataque ou uma quantidade inusual de tráfego para algum endereço ou para algum bloco de endereços IPs do nosso espaço publicado, podemos pedir-lhe, por meio de sinalização BGP e uso de algumas communities e outras coisas, podemos pedir ao nosso provedor de tráfego que, por gentileza, filtre esse tráfego que vai além, para que isso não chegue na nossa rede e não consuma nossos links. Isso é feito com um acordo prévio, embora exista uma norma que tem uma comunidade de BGP para fazer o black hole. Cada provedor tem desenvolvido o seu número favorito, que em geral é em torno de 666.
que de fato o Sr. Thomas Lynch fez uma análise exaustiva de toda a numerologia da comunidade do Black Hole. Está no podcast, recomendo. E é basicamente isso. Estou recebendo um ataque, eu posso pedir ao meu provedor de tráfego que todo esse tráfego que chega, em geral, é um único endereço IP, então todo esse tráfego seja bloqueado de forma que não venha consumir os meus links. Em vez de eu telefonar às 3 da madrugada e que me atendam, que respondam tarde, fazer uns comandos de BGP que isso ocorra sem acordar ninguém. Perfeito. E o resto são algumas das coisas que já referimos e algumas questões básicas que referimos ao longo da palestra. Não desagregar mais do necessário. Não preciso publicar 75 redes pequenas se eu posso publicar uma única. Às vezes é preciso dividi-lo em 75 para poder fazer alguma gestão, gerenciamento de tráfego, balanceamento de carga, o uso da comunidade padronizadas, particularmente a comunidade não export, para ter um mínimo de engenharia de tráfego, para não encher a tabela de rotas global de prefixos de forma desnecessária, usar comunidades acordadas entre os peers, aí podem usar os registros onde peering DB, onde publicamos as políticas de peering e assim por diante. E, dentre outras coisas, pode falar, te damos todas essas opções de comunidades que você pode usar para que seu tráfego na nossa rede se comporte de determinada forma. Então, a gente coloca comunidades que se aplicam do outro lado do peer. De alguma forma, podemos gerir até certo ponto como se comporta o meu tráfego na rede do meu provedor de tráfego. Alguns vão ainda além. Tomás poderia falar disso um bom tempo também. Mas há diferentes possibilidades de eu localizar o tráfego. Eu só quero que meus blocos sejam publicados para determinados tipos de peer, para outros peers não. Quero que meu tráfego passe por aqui, mas não por ali. São muitas as coisas que podem ser feitas. E pela primeira vez na história, para concluir com estilo, porque pela primeira vez desde 2010, são com uns 15 anos, terminamos a apresentação antes do tempo disponibilizado para isso. Se houver perguntas ou comentários, este é o momento para fazê-lo. Sim, fique à vontade. Boa tarde. Antônio do México, do Siglo Redes. Tinha uma pergunta sobre remote peering. Nós continuamos a ser um ISP pequeno e, às vezes, criar interconexões físicas com os ISPs e os CDNs pode ser um desafio. Portanto, estou no processo de melhorar as interconexões que nós temos, e eu queria entender como poderia funcionar virtualmente essas sessões de route peering, porque entendo que com multi-BGP poderiam se estabelecer sessões com os ISPs, mas não entendo exatamente como poderia fazê-lo, e também o que pedir do lado do ISP para estabelecer a sessão. Ariel, eu não ouvi muito, eu não sei se eu entendi. Bem, você que já não entendeu bem a pergunta, então você responde. Pode repetir, não foi possível ouvir bem a última parte. Você perguntou por um link de peering remoto e como chegar a outro data center. Sim. O objetivo seria, no caso que eu tenho, como eu poderia estabelecer essas sessões de peering remoto sem necessidade de estabelecer um link físico com o ISP ou ISP. Você quer levantar uma, não sei se entendi bem, mas se você quiser levantar uma sessão BGP, tem alguma forma, tem um tráfego para a internet, você quer fazer uma sessão BGP com um peer remoto, que está a mais de um salto, isso pode ser feito, é uma parte fundamental do protocolo BGP. Só que aí vem o comportamento por padrão. Se você procura levantar uma sessão BGP padrão,
sem nada adicional contra um peer que está mais de um salto não vai funcionar, porque por padrão, como hoje explicava Thomas, é um salto único. Então, o que você tem que fazer é habilitar, dependendo do tipo de router, o tipo de comando para isso. Mas, por exemplo, na Cisco era BGP multi-hop e o número de saltos, se não colocar nada, vão ser 255. Sugiro que coloque alguma coisa razoável. E aí, automaticamente, vai procurar levantar uma sessão BGP contra esse endereço IP. A única coisa que você vai conseguir é ter alguma forma de chegar a esse endereço IP. Mas se você tem roteamento até esse endereço IP e estabelece a sessão multi-hop, pronto. Em geral, esse peering que você está fazendo de um equipamento que você colocou em algum local até o IXP que está conectado. Seria da minha borda até o IXP que está num outro centro de dados, data center. Então, o meu Tier 1 não me oferece a oportunidade de fazer a conexão direta física e por isso eu quero fazê-lo com o peering remoto. Sim, pode ser feito assim. Aí você tem que considerar várias coisas. Tem que ver que não tenham túneis e tem algumas coisas. Tem a vantagem de que se o link cair, a sessão vai cair e vai levantar por outro local ou não, dependendo de como você fez. Se você fizer no router da borda, possivelmente não, mas se você fizer num router de core ou de lá longe, se cair um link, você vai pelo outro. Mas não esqueça que BGP sempre funciona sobre TCP. E TCP é voltado às conexões. Se cair a conexão, o caminho vai cair e vai procurar levantar de novo. Vai ter um corte no BGP. Vai se restabelecer automaticamente, no máximo em 30 segundos, mas vai ter uma queda de BGP se mudar o caminho e você tem que ter cuidado, como diz Ariel, em alguns casos muito estranhos, mas acontece de que não tenha loops no meio do roteamento, que não fique toda uma confusão. Mas se você tem os cuidados, pode se fazer habilitando o BGP multi-hop. Obrigado. Tinha uma pergunta no chat? Sim. Tem uma pergunta remota de Jorge Gonçalves, que assinala a pergunta. Oi, pode existir o caso que um provedor de hosting web anuncie um prefixo que pertence a um cliente para que esse nome de domínio esteja associado ao endereço IP público do cliente? O cliente tem os DNS autoritativos desse domínio usando MOAS, por exemplo. Muito obrigada. Estávamos aguardando uma perguntinha assim final e veio o tsunami e nos afogamos tudo. Isso está ligado com a DNS, roteamento, e tem que ler como umas 3 vezes. A parte que eu entendo é que um provedor, ele fala de hosting, imagino casos como os DBS que provém serviços de máquinas virtuais, onde possibilitam ao cliente publicar seu próprio sistema autônomo e IPs. Então, nesse caso, Tomás faz isso. Nós publicamos na Vultr, por exemplo, servidores Ncache que a gente tem virtualizados e a gente publica com o sistema autônomo Ncache e os prefixos Ncache próprios do LACNIC. Então, essa é uma ação. O que falar depois do DNS, não sei bem ao que se refere. E o do MOAS, a questão do MOAS é Multiple Origin Autonomous System, que é publicar prefixos por mais de um sistema autônomo. Você pode originar os prefixos em qualquer sistema autônomo, e nesse caso é preciso ter cuidado de ter certeza de que se você está usando a RPKI, tem ROAs declarados, vai publicar os prefixos de um sistema autônomo que não é o seu. Não esqueça de gerar os ROAs para autorizar a publicação de prefixos de outro sistema autônomo. Caso contrário, todo mundo no RPKI vai entendê-lo como um sequestro de rotas e vai filtrar. Então, eu posso publicar o meu prefixo de onde eu quiser. Se estou usando a RPKI, tenho ROAs, deveria criar os ROAs que autorizam essa publicação, a origem do prefixo de todos os sistemas autônomos dos quais eu posso prever que vou gerar a publicação.
Seria mais ou menos esses os cuidados a levar em conta. Ou publicar o sistema autônomo de vários locais, ou com Ncast para os prefixos, como se faz nos sistemas de DNS, ou gerando os ROAs e publicando os prefixos de diferentes sistemas autônomos. Boa tarde, Fernando Tipiani, do Peru. É um comentário breve. Para os ISPs que vão levantar sessões BGP pela primeira vez com seus provedores de IP Transit, sempre é recomendável que se vão para levantar a sessão de routing, que façam a revisão do seu routing para ter certeza de não fazer que não te fijas nesse parâmetro que é bastante importante. Transbordar a tabela, o seu router. Levar em conta uma coisa. Está a questão dos dispositivos. Claro que não vai acontecer isso com routers que funcionem com base no software. Lembre que está a separação dos planos de controle, plano de forwarding, encaminhamento. Vocês podem chegar a ver um detalhe, é muito fácil e muito comum se errar, se enganar. O plano de controle de um equipamento suporta 10 milhões de rotas, mas o de forwarding, o encaminhamento, só 50 mil. E acaba movimentando o tráfego que está programado para suportar milhões de rotas, passa a ser o de forwarding. Então, vocês podem receber N vezes a tabela mundial na memória do equipamento, mas, na verdade, depois, a parte que movimenta o tráfego é realmente a que tem a capacidade de ter a memória. Alguns antacites confundem as pessoas e permitem que sejam injetadas milhões de rotas e, logicamente, são superados. Suporta o tráfego e a quantidade de pacotes por segundo. Pode ter pouco tráfego, mas se tiver muitos pacotes por segundo, também alguns dispositivos não podem lidar com isso. Não dão vazão. Alguma outra pergunta? Se não há mais perguntas, chegamos até aqui a apresentação. Muito obrigada a todos por ficarem 10 minutos mais da hora. Continuamos amanhã.